Hoje eu quero trazer um estudo diferente do que a gente tem feito. Vez e outra eu faço isso, eu dou uma pausa e a gente meio que faz uma revisão panorâmica do que vimos. Você que está aqui comigo, você recebeu uma apostila, certo? Alguém não recebeu? Levanta a mão, por favor. Alguém não recebeu? Marcelo lá em cima, Detinha. Mais alguém? Ok. Hoje não teremos slides. Hoje você vai me acompanhar aí pela essa apostila. Você que está em casa assistindo esse vídeo, esse estudo, você vai poder baixar essa apostila aí na descrição do vídeo, junto com uma outra que também está aí, que é de Gênesis a Ruth. Então presta atenção. Eu já dei aqui anteriormente uma apostila parecida com essa, só que com as páginas representando Gênesis a Ruth. Se você não tem e quer, vai no link da descrição, aliás, na descrição do vídeo deste estudo que vai estar quinta-feira, lá no YouTube, clica lá e baixe para o seu computador, para o seu celular, e você terá um panorama histórico geral de Gênesis a Reis, tá bom? Então você vai poder ter isso aí em mãos. Hoje veremos de Samuel, os livros de Samuel e o livro de 1 Reis. E eu quero te apresentar um pouquinho do que foi o panorama histórico do que vimos até aqui. Pastor, por que vamos fazer isso hoje? Não vou começar hoje, ou melhor, dar continuidade ao estudo em 1 Reis, porque nós vamos entrar agora num momento histórico muito especial da vida de Israel, que é do rei Acabe, não pelo rei, mas pelo profeta que surge nesse tempo, que é Elias. Então agora, 1 Reis vai nos trazer um momento muito legal a respeito do que foi a vida de Elias como profeta naquele tempo. Então, como eu estarei de férias a partir de semana que vem, não seria legal dar início hoje e parar 3 semanas e depois voltar. Então nós vamos começar isso daqui a 3 semanas. Amém, irmãos? Então, para você voltar daqui a 3 semanas, assim, top, eu quero refazer com você aí um pouquinho do que foi a história até agora. Então, hoje será um estudo histórico de panorama, não necessariamente com lições, embora elas podem aparecer no decorrer deste estudo. Então, vamos lá. Primeira página aí, nós vamos ter aí um resuminho, isso é tudo resumo, tá, irmãos? Não tem tudo aí, não dá para escrever tudo, do que é o primeiro livro de Samuel. Então, basicamente, eu quero passar por algumas frases aqui com você, me acompanha na apostila. Primeiro, você precisa entender que os 2 livros de Samuel recebem o nome do homem que proporcionou a transição entre um período tumultuado chamado Juízes e o período centralizado do governo de Israel sob um rei chamado Saul. Alguns livros, que para nós são 2 na Bíblia, originalmente eram considerados apenas um para os judeus. Por exemplo, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis eram chamados de apenas livro dos reinos, considerado apenas um livro. Ok? Então, talvez você possa um dia, por curiosidade, pegar uma Bíblia judaica, por exemplo, que é só o Antigo Testamento, e você encontrará menos livros que a nossa. Só que, na verdade, não é menos conteúdo. É porque alguns livros são compactuados em um só. Então, por exemplo, 4 livros aqui são considerados um livro só na Bíblia hebraica ou na Bíblia judaica. Beleza? Então, isso é um detalhe de conhecimento. Como não há nenhuma referência à queda de Samaria, que é a capital do norte de Israel, a gente já está nesse momento histórico, isso indica que o livro de Samuel foi escrito até 722 a.C., ou seja, entre 931 e 722 a.C. Samuel escreveu boa parte do livro, porém, em 1 Samuel 25, há o registro da morte de Samuel. Logo, seria impossível que o próprio Samuel tivesse escrito isso. Então, há de entender aqui que o livro todo não foi escrito por Samuel. Houve um complemento depois por algum escriba, algum estudioso lá do tempo dele que fez esse complemento e Deus o considerou como Bíblia. Aqui, Israel não era mais um povo unido, como em Josué. Estamos mais para uma confederação informal de tribos, com juízes designados por Deus, governando sobre áreas distintas umas das outras.
Então entenda uma coisa, quando o primeiro Samuel começa, ou seja, quando Samuel surge, o que havia em Israel não era um reino unido, bonitinho, todo legal, mas era um reino meio que subdivididos em confederações, que eram as tribos, e que essas tribos meio que tinham um líder entre elas, chamado Juízes, que a gente já viu no livro de Juízes também. Então, surgiam líderes pontuais em áreas pequenas de Israel, não necessariamente no país inteiro. Beleza? Esse é um momento que chega Samuel na história. Então, Samuel foi o último dos juízes, o primeiro de uma nova linha de profetas depois de Moisés. Ele fundou uma escola de profetas e ainda ungiu 2 reis. Samuel ungiu Saul e Davi, reis em Israel. Era um servo de Deus, e um servo de Deus nunca será medido pela quantidade de bens ou bênçãos que tem, mas sim pelo quanto ele glorifica a Deus, mesmo sem ter nada. Samuel era esse tipo de homem, que não deixou herança, mas deixou legado. Ele conseguiu viver para a glória de Deus em seu tempo, mesmo sem ter nada. Deus usa quem Ele quer, e o nosso sucesso, o sucesso do povo de Deus está ligado à nossa submissão a Ele, as vitórias são dele e não os nossos talentos. Então surge, por exemplo, Saul como o primeiro rei, que era forte, alto e popular, tipo Pastor Alisson assim, alto, forte, né? Mais ou menos. E mesmo assim ele foi um rei que desagradou a Deus. E Davi era humilde, servo esquecido pelos seus, mas venceu Golias e grandes batalhas. Tornou-se um rei que Deus escolheu, um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, 2 homens diferentes. Um improvável, como a gente cantou, era Davi, que não era reconhecido por ninguém, nem a sua família lembrava dele. Não tinha talentos, muito normal, era um cara comum entre o seu povo. Saul não, era o mais alto dentre os homens, a Bíblia diz isso, forte, bonito, popular, mas não foi um rei que agradou a Deus. Ou seja, não se trata dos nossos talentos, se trata do Deus que age através de nós. Amém? As lições aparecem, né? Não tem jeito. Então vamos lá. O que acontece aí agora embaixo aí? Isso aí é um esqueminha de linha de tempo do livro. Então você está vendo que esses quadradinhos, eles têm uma linha que os une, está vendo aí? Ele começa assim, para baixo, sobe, depois faz isso. Então, seguindo essa linha cinza aí, basicamente o livro de 1 Samuel, ele está na história da seguinte forma. Primeiro, Ana e Eucana. Ana é a mãe de Samuel, aquela que foi orar lá, e o sacerdote viu orando e tal, você conhece a história. Samuel, seu filho, então olha, no quadradinho embaixo, Samuel entra na história, que é o filho de Ana, dedicado por Ana ao trabalho do reino de Deus. Temos o sacerdote Eli, muito conhecido também, que falamos muito sobre ele, seus filhos Ofni e Finéias, que eram uns grandes bobões, e se tratando de alguém que desrespeitava muito a ordem de Deus. E a gente tem Saul sendo escolhido pelo povo como rei. Beleza? Então a história está acontecendo assim, ó. Saul vai ser rejeitado por Deus, naquele momento em que Deus manda ele matar todo o povo inimigo, ele não mata, tenta se justificar, mas ele vai ser rejeitado por Deus. Com isso, Davi vai ser escolhido por Deus para ser o novo rei. Samuel é esse profeta, sacerdote, que vai até Davi ungí-lo, e aí Samuel unge Davi, naquela história também dos irmãos, né, que ele é o último a aparecer na história. E depois de já ungido para ser rei, Davi vai aos seus irmãos levar comida na batalha, na guerra, e chega lá e encontra um cara gigante, provocando o Deus dele, provocando o seu povo, e ele fala, vou acabar com esse cara, e ele vai lá com uma pedrinha e uma funda, e acerta a testa de Golias e vence Golias. Já terminando aí no finalzinho, o texto do livro vai falar sobre a inveja de Saul com relação a Davi, vai falar sobre as fugas de Davi, quantas, né, a gente viu durante o estudo desse livro. Veremos também que Davi poupa a vida de Saul, pelo menos por 2 vezes, lembra? A primeira dentro da caverna, quando Saul vai lá para fazer o número 2, e a segunda quando ele está no acampamento, lembra? E ele vai lá pegar a lança de Saul e não o mata. Então Davi poupa a vida de Saul. E por fim, Saul morre,
né, um suicídio, ele se lança na sua espada e ele morre ali naquela batalha em que ele perderia, estava já perdendo aquela batalha. Estamos juntos, irmãos? Beleza? Faz sentido? 2 Samuel, página 2. Um pouquinho do livro. A julgar pela evidência interna, os livros de Samuel devem ter recebido uma forma final, algum tempo depois do reinado de Asa, e antes da queda do Reino do Norte. Em termos de data, ele se situa entre 911 a 722 a.C., um pouco daquela data que eu já falei com vocês. Por todo o livro de 2 Samuel, pode-se ver 3 marcas do caráter divino. Primeiro, Deus é gracioso. Segundo, severo. Terceiro, soberano. Em todo o tempo, a graça de Deus é vista no livro, brilhando através de seu perdão e misericórdia. Entretanto, não podemos... Alguma coisa que eu escrevi errado aí, né? Não podemos que Deus não agia com severidade. Não podemos esquecer, tá? Que Deus não agia com severidade diante do pecado. Não, está errado essa frase, completamente errado. A ideia é a seguinte: Deus agia com severidade diante do pecado, beleza? Corrige para mim aí que eu digitei isso hoje aí de manhã, foi uma falha aí na digitação. Então, por favor, corrija aí. Pois era exatamente assim que ele fazia, ele corrigia com severidade os pecados. Como a gente vai ver a questão de Davi com Batseba, lembra essa história toda. E em sua santidade, Deus não permite que se zombe de sua pessoa e de seu caráter. Por fim, a soberania de Deus em todo o tempo é muito nítida e clara por todo o livro. Deus soberanamente administra todas as coisas, a fim de que Jesus viesse através da linhagem de Davi trazer salvação ao pecador. Isso é muito top, porque Deus está soberanamente cuidando de toda a história, e Ele é soberano. Amém, irmãos? Então isso é visto no livro de uma forma muito especial. Bom, segundo Carlos Oswaldo Cardoso, a mensagem central do livro de Samuel é: o estabelecimento da monarquia por Javé é operado conforme sua lealdade pactual, que castiga com justiça e sustenta com graça uma nação enfraquecida pelo pecado dos seus líderes. É fantástico, olha, a ideia que Carlos Oswaldo ele disseca e traz para a gente entendimento, é muito legal, porque Deus ele opera na sua lealdade pactual, ou seja, ele tem um pacto com o seu povo, ele tem uma aliança com o seu povo, por isso que ele age com lealdade com o seu povo, não porque o seu povo merecia, mas pelo pacto que ele tinha feito, ou seja, ele é fiel a si mesmo, em manter-se fiel ao povo. E ele faz isso como? Castigando com justiça aqueles que precisavam ser castigados e sustentando através da graça uma nação inteira que era enfraquecida pelo pecado dos seus líderes. Tanto Saul quanto Davi, quanto Salomão, que nós veremos mais adiante, eram líderes fracos, mas eram sustentados pela graça do Senhor. Já Stanley Ellison, que é um escritor de um livro também que eu utilizo muito para os nossos estudos, descreve de forma resumida o tema-chave dizendo que é o estabelecimento de Israel como um reino teocrático. Ou seja, os livros de Samuel trazem um relato do estabelecimento de Israel como um reino teocrático, ou seja, Deus como rei. Vamos então para a linha do tempo dentro de 2 Samuel. Então, Davi torna-se rei em Judá, Isbosete torna-se rei em Israel. Lembra de Isbosete, filho de Saul, que tenta tomar lá o trono e tal, fazer uma briga lá e tal? Então esse é o contexto. Isbosete é assassinado e por consequência, o trono de Davi é estabelecido em todo o povo. Então Davi não é mais rei agora só em Judá, ele é rei sobre todo Israel. Aí surge o adultério de Davi com Batseba. Davi providencia a morte de Urias, até então marido de Batseba, que estava na guerra. Depois disso, o profeta Natã entra na história, traz o julgamento de Deus sobre o rei, mostrando para ele que ele estava errado. Depois disso, Davi se arrepende e pede perdão a Deus. Salmo 51, né? O filho de Davi morre dias depois, o filho do pecado aqui, de Batseba com Davi, vai morrer, né? O menininho não vai resistir, vai morrer. Amon
é violentar, aliás, Amon violenta Tamar, irmãos, lembra dessa história? Filhos de Davi. Absalão, outro filho de Davi, mata o seu irmão Amon. Com isso, Absalão foge de Davi e arma uma conspiração contra Davi. Então, Absalão conspira contra Davi. Naquela guerra da fuga de Davi e tal, Absalão é morto por Joabe. Lembra do cabelo dele que agarra na árvore e tal, ele fica pendurado? Então, essa história. Com isso, Davi recupera o trono. Tristinho, lembra? Para baixo, porque ele tinha perdido o filho, mas ele recupera o trono. Davi peca ao fazer um censo, o qual Deus não havia mandado ele fazer. Você se lembra do censo, que é o segundo grande pecado de Davi? Deus castiga o rei e o povo por causa disso. E por fim, Davi se arrepende, compra o terreno para o templo, que é aquele texto clássico que Davi vai comprar um terreno e o dono fala assim, não é seu, você é o rei. Ele fala, não vou oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe nada, eu vou pagar. Lembra? Então essa é a história, o finalzinho aí de 2 Samuel. Lembrando que os dois pecados piores aos nossos olhos, e também Deus punindo de forma pior Davi, trouxe dois resultados positivos depois lá na frente, né? Deus agindo com a sua graça, olha só. Porque Batseba e Davi tiveram outro filho chamado Salomão, que tornou-se rei, agora a gente vai ver. E o terreno que ele comprou para pedir perdão do seu erro, virou o terreno onde foi construído o templo. Olha isso. Então Deus, em sua graça, agindo através dos erros de Davi. Beleza. 1 Reis. Antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai na página 7, por favor. Antes da gente voltar na página 3, vai na página 7. Na página 7 você vê aí um mapinha. Não está em 4K, mas dá para entender. Esse mapinha aí divide a terra aí de Israel em 3 pedaços. Então olha que interessante. O primeiro pedaço vermelhinho do meio, pequenininho, demonstra o tempo em que o rei era Saul. Beleza? Então olha aí, enquanto o rei era Saul, Israel dominava esse pedaço aí. Quando Davi torna-se rei, é todo o pedaço roxo. Olha aí como é que ele aumenta o território de Israel. E depois, quando Salomão assume, ele ainda vai aumentar lá em cima. Aquele pedacinho lá de cima é aumentado por Salomão. Então Salomão, ele reina sobre a parte roxa e laranja. Tá bom? Esse mapinha te dá uma ideia do que foi o Reino Unido, quando os 3 primeiros reis ainda governavam o Reino Unido. E te mostra muito claramente como que Davi foi um conquistador, um bom rei, porque ele conquistou muita terra para Israel aí, em todo esse período de reinado. Legal? Volta para a página 3, por favor. O mapinha nos ajuda a ter uma ideia mais clara do que é. Hoje é como que uma aula aí de geografia e de história dos tempos bíblicos. 1 Reis. A gente ainda está estudando 1 Reis, certo? Então aqui vai ser a última parte explicativa e depois nós vamos ver algumas coisas também de linha de tempo, tá bom? Então 1 Reis, a gente percebe algumas coisas. Os 2 livros de Reis compreendem, na verdade, uma única obra literária que a tradição judia preservou como uma unidade. Já falamos sobre isso. Quem foi o autor e a data aí, né, dessa construção desse livro? Bom, Reis é uma obra anônima, não há certeza quanto à sua autoria. O livro dá evidências de uma origem profética, devido às suas frequências referências a profetas, nomeados ou anônimos, tanto em Israel quanto em Judá. Uma tradição judaica preservada no Talmud atribui a obra ao profeta Jeremias, que é até uma possibilidade lógica, já que ele foi o profeta mais destacado da parte final do período pré-exílico,
ou seja, antes da Babilônia, tá? As várias ocorrências da expressão até o dia de hoje sugerem que o autor foi uma pessoa que vivia em Judá nos anos cruciais da deterioração daquele reino. Não é historicamente impossível que Jeremias ou Baruque, seu colega e secretário, tenham escrito até mesmo o epílogo sobre a reabilitação política de Joaquim. Quem quer que tenha sido o autor de Reis, ele certamente fez uso de fontes. Ou seja, ele não presenciou tudo, mas ele foi consultando fontes e relatando através das fontes. 3 fontes são muito mencionadas nesse livro. Primeiro, o livro de Crônicas de Salomão. Segundo, o livro de Crônicas dos Reis de Israel. E terceiro, o livro de Crônicas dos Reis de Judá. Lembra que a gente termina um rei? Aí fala assim, não estão escritos nos reis, no livro dos reis, todos os feitos deste rei, lembra? No finalzinho ele sempre fala. Então, está aí a fonte, uma das fontes que era utilizada pelo autor deste livro. Então, não podemos afirmar categoricamente que foi Jeremias, embora seja uma boa possibilidade. Voltando para o nosso parágrafo, diz assim, Reis cobre um período de 410 anos, que é da morte de Davi até a restauração de Joaquim, em 561 a.C. Nesse período, o foco do poder do Oriente Médio se deslocou várias vezes, principalmente entre a Síria, Babilônia, ocasionalmente o Egito e a Síria. Eram os 4 grandes impérios daquela época, tanto que a Babilônia vai conquistar o Reino do Sul e a Síria vai conquistar o Reino do Norte. Tá? A gente vai falar disso mais lá na frente, fiquem tranquilos. Reis não possui uma complexa estrutura literária de Samuel. Seu plano é mais simples e consiste basicamente em estabelecer contrastes e comparações ao que o autor percebia como os padrões máximos de fidelidade e infidelidade de Javé e sua aliança. O propósito mais amplo do livro era oferecer às gerações exílica e pós-exílica uma explicação coerente para o fato de o povo escolhido por Javé ter se reduzido a um punhado de escravos na Babilônia, bem como uma esperança diante de tal fracasso. Então, para aqui um pouquinho. O grande propósito do escritor com esse livro, quando ele pensou em escrever esse livro, era o quê? É que esse livro tornasse uma fonte de esperança para aqueles que estavam na Babilônia, por isso, período exílico. Sempre que você ouvir período exílico, é Babilônia, que a gente está falando. Pré-exílico, antes da Babilônia. Pós-exílico, depois da Babilônia. Então, o autor está pensando o seguinte, eu vou escrever esse livro para que ele seja base para quem está na Babilônia e para quem vai sair da Babilônia, para que eles percebam que a desobediência e a infidelidade a Deus fez com que o nosso povo fosse escravo num povo ímpio, incrédulo e infiel a Deus também. Beleza? Então é meio que aquela história do seguinte, leia a história passada para você não errar como eles. É isso. O propósito básico do livro é esse. Embora o autor de Reis não tenha registrado nenhum tema específico para a obra, uma leitura cuidadosa sugere que o seu propósito foi de oferecer a seus leitores uma história avaliativa da monarquia teocrática por meio das lentes das alianças de Israel, possivelmente provendo uma resposta para a inevitável pergunta, como que o povo escolhido de Javé acabou cativo na Babilônia. Está aí a resposta, né? Então, o livro tende a responder essa pergunta. Como é que pode um povo de Deus acabar no exílio da Babilônia? A resposta está na infidelidade dos reis, na infidelidade do povo, na desobediência daquele povo. Beleza? Bom, fechando aqui essa página 3, a gente percebe que a divisão básica dos livros dos reis se dão em 3 partes e um epílogo. A primeira parte lida com a monarquia unida, sob o domínio de Salomão, que vai até o capítulo 11. A segunda parte lida com a monarquia dividida, compreendendo um período de rivalidade entre reinos de Israel e de Judá, um período de cooperação entre os 2 reinos, e um período renovado de conflito até o fim do Reino do Norte. A terceira parte mostra a história decadente do sobrevivente Reino de Judá até o seu cativeiro na Babilônia. E o epílogo anuncia
a esperança de restauração pela sobrevivência e reabilitação da descendência davídica na Babilônia. Ou seja, esperança de que Deus iria continuar com a família de Davi para que pudesse dar continuidade até que Jesus viesse e trouxesse, então, esperança a todo o povo. Estamos juntos, irmãos? Até aqui? Tá beleza para você aí? Faz assim comigo, tá bom? Beleza. Percebeu que a página 4 é uma linha do tempo completa, né? Então, essa linha do tempo aí da página 4 é de 1 Reis até o capítulo que a gente estava estudando, que eu esqueci agora de cabeça, que é o de Acabe, tá bom? Então, é até aí. Então, vamos lá. Agora mudou a forma, hein? Agora é assim, ó, de lado, volta, sempre voltando como se a gente estivesse lendo mesmo, tá? Lê uma frase, lê a segunda frase e assim por diante. Então vamos lá. O livro de 1 Reis começa falando da morte de Davi. Passa para Salomão recebendo o trono. Fala sobre Adonias tentar derrubar Salomão. Adonias é filho de Davi, tentou tirar Salomão do trono. Adonias é morto ao pedir Abisago em casamento. Lembra da história? Quem é Abisago, pastor? É aquela concubina novinha que foi cuidar de Davi, lembra? E depois tornou-se concubina de Salomão, porque Salomão era o próximo rei. E Adonias pediu para casar com ela. Só que se ele casa com ela, ele tem por direito o trono. Ou seja, isso trouxe a morte de Adonias. A gente já estudou isso. Depois disso, Joabe é morto. Joabe é aquele general que ajudou Davi, mas foi perdendo terreno com o tempo. Aí volta lá para frente, ó, na segunda frase aí dos quadradinhos. Simei é morto. Simei é aquele camarada que jogou pedra em Davi e amaldiçoou Davi quando ele fugia. É morto aqui. Deus concede sabedoria a Salomão. Aqui é clássico, né? O horário, naquele momento que Deus pergunta a Salomão, o que você quer? E Salomão responde sabedoria. Salomão faz um tratado com Irão para construir o templo. O templo de Salomão é construído. O palácio de Salomão é construído. Então estamos vendo aqui o período histórico. Terceira linha. A arca da aliança é levada ao templo. A nuvem de glória desceu e encheu o templo. Naquele momento da consagração do templo em que Deus mostra estar de acordo com aquilo. Salomão ora e dedica o templo a Deus. Depois Salomão discursa e abençoa o povo. Aquele momento que ele discursa ao povo. E depois de todo esse período de dedicação do templo, Salomão recebe a visita da rainha de Sabá. Lembra da história? Ela leva muitos presentes e ele devolve mais presentes que ela para mostrar, eu tenho mais que você. Lembra daquela brincadeira de reis lá que faz. Quarta linha de quadradinhos. Salomão entra em declínio. Por quê? Porque Salomão casou-se com 1000 mulheres. Tá, até perdeu aí, né? As esposas não saíram depois do 1000. Por isso o rei patrocina a idolatria e se envolve também com a idolatria. Aí Jeroboão vai ser avisado pelo profeta que ele seria rei. Lembra? Salomão começa a patrocinar a idolatria, Deus vira para ele e fala assim, ó, porque você me desobedeceu, você não vai continuar reinando, e vai ter um racha no povo por causa do que você fez. Salomão morre. Então estamos aqui na morte de Salomão. Quinta linha lá embaixo, Roboão assume o trono. Roboão é o filho de Salomão. O povo pede por menos impostos, Roboão não cede, e com isso ele perde o reino do norte. Aí entra, até deixei sublinhado em negrito aí, o reino dividido. Beleza? Com o reino dividido, agora a gente tem Jeroboão, rei do norte, em Israel, chamado Israel. Próxima linha, Roboão, rei do sul, Judá. Jeroboão institui uma nova religião, e aí ele traz a desgraça sobre a sua vida. E no sul, Abias sucede Roboão. Todos os reis agora, você vai ver que entre parênteses eu coloquei sul Judá ou norte Israel, para você saber qual é esse rei, tá bom? Asa sucede Abias, também no sul em Judá. Aqui a gente volta a olhar para o norte de novo. Nadab sucede Jeroboão. Nadab é filho dele.
no norte, Israel. Penúltima linha, Baasa assassina Nadab e assume o trono, no norte. Elá sucede Baasa. Zinri mata Elá e assume o reinado. Lembra? Elá estava bebão lá, bêbado na casa do amigo, e Zinri foi lá e o matou. Só que Zinri vai governar, essa você nunca vai esquecer. Quanto tempo que Zinri reinou? 7 dias, uma semana. Isso aí você nunca mais vai esquecer. E Zinri comete suicídio incendiando o palácio. Ele viu que ele perdeu, então ele vai lá, acende o fósforo e queima todo o palácio e morre queimado, incendiado ali. Onri assume o trono no lugar de Zinri, no norte ainda Israel. Última linha, Onri muda a capital para Samaria. Lembra disso também, que é um fato importante? Onri faz pior que todos os reis anteriores. Lembra dos paralelos, das comparações, que eu sempre falei aqui com vocês? O rei bom é Davi, e o rei ruim é Jeroboão. Então sempre a comparação era com eles, e o rei foi tão ruim como Jeroboão, ou o rei não foi tão bom como deveria ser como Davi. Onri conseguiu ser pior que Jeroboão. Conseguiu. Então ele foi pior que todos os reis que vieram antes dele. E aqui a gente chega onde a gente estava estudando. Acabe sucede Onri no norte de Israel, é onde eu parei. Beleza, gente? Então a gente parou aqui. Então depois, mais lá para frente, a gente vai fazer um panorama de novo e eu vou te dar continuidade nessa página aqui. Página 5. Eu trouxe para vocês na página 5 e na página 6. Mas antes eu quero te levar para a página 8. Por favor. Também há um mapinha aí na página 8. Também não está em 4K. Mas numa boa qualidade que você pode ter uma noção do que foi o reino dividido. Olhe para esse mapa agora. Comparando com o outro mapa, você vai ver que é mais ou menos aí o mesmo território. Tá vendo? É diferente porque são mapas diferentes, tá? Mas é basicamente o mesmo território com algumas mudanças mínimas. Porém, quando você olha para o mapa da página 8, você verá um reino ao norte de azul e um reino ao sul de laranja ou amarelo. O reino do sul chama Judá, que é esse em amarelo. Você está vendo que está uma estrelinha escrita Jerusalém, que era a sua capital. E o reino do norte, a gente tem Israel, o reino de Israel. Está em estrelinha Samaria, que tornou-se a capital mais conhecida do norte, depois de Tirza, né? Porque Tirza foi incendiada aqui pelo rei Zinri. Então, quando você estudar e estiver lendo a respeito do reino dividido, olhe para esse mapa. Então, isso aí é o reino dividido, tá bom? Aí você pensa assim, poxa, Betel, lembra de Betel, que era uma cidade do sul e tal? Então, olha lá, Betel, lá no sul de Israel, que fazia quase que fronteira com Judá. Jericó também, lá embaixo, pertinho, quase também Jerusalém, tá vendo? Muito legal, né? Então, isso é para você ter uma ideia, tá bom? Voltando para a página 5, eu vou encerrar aqui com você, com a página 5 e a página 6. E eu trouxe para você guardar, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de ler com mais detalhes, eu trouxe para você uma cronologia com datas dos fatos mais importantes do Reino Unido, na página 5. Então, aí está, desde o nascimento de Samuel até a morte de Salomão. Tá bom? Que isso dá cerca de 120 anos. Dá um pouco mais, porque estamos falando do nascimento de Samuel, né? Mas vamos lá. Samuel, nascimento 1100 a.C. Saul é ungido rei 1050 a.C. Davi é ungido rei 1024 a.C. Davi mata Golias 1023. A morte de Samuel se dá em 1015 e a morte de Saul se dá em 1010. Ou seja, de 1050 a 1010, 40 anos de reinado de Saul. Beleza?
Davi torna-se rei em 1010. Davi traz a arca de volta no ano de 1000 a.C. Davi e Batseba têm esse problema do pecado por volta de 995. Salomão nasce em 993. Absalão se revolta contra o rei Davi em 987. E Davi comete o pecado do censo em 985. Em 970, Salomão torna-se rei. Então, se pegar de 1010 a 970, nós temos 40 anos de reinado de Davi. Beleza? Em 967 a 960, temos a construção do templo, que durou 7 anos. Salomão morre em 931 e a divisão do reino acontece em 931. Se você pegar de 970 a 931, 40 anos aí arredondando para 40. Ou seja, Saul, Davi e Salomão reinaram cada um por 40 anos sobre Israel, totalizando 120 anos à frente do Reino Unido, período que aconteceu depois dos juízes até a divisão do reino com Roboão. Estamos juntos, irmãos? Legal? Todas as datas estão em antes de Cristo, e se você que é estudioso, pode ser que você procure isso em outros livros, talvez você vai encontrar datas diferentes. É porque não dá para ter uma exatidão, até porque eu te falei a respeito das contagens dos reis que eram diferentes, então é só para ter uma ideia aí, tá bom? Do tempo. Na página 6, para a gente terminar, eu trouxe a cronologia dos reis no período do reino dividido. Tá bom? À esquerda do seu olhar está Judá, sul, e à direita Israel, norte. Então, tentei deixar os reis aí, próximas datas aí, para você entender. Então, vamos começar no Judá? Sul, tá bom? A sequência dos reis do sul são Roboão, Abias e Asa, que inclusive nós já falamos dos 3. Aí Asa vai reinar por um bom tempo. Por isso Josafá está lá embaixo. Vem Josafá, Jeorão, Acasias. Estamos em 841 a.C. Joás, Amazias e Azarias. Depois um bom período de Azarias reinando, entra Jotão. Depois de Jotão, nós temos Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, que é aquele que começou a reinar com 8 anos de idade, se lembra disso? Jeoacás. E por fim, nós temos Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. E você pode perceber que o fim de Zedequias se dá em 586 a.C., que é uma data conhecida que nós cristãos temos, e eu sei que você guarda isso, né? Que 586 a.C., o reino de Judá é levado para a Babilônia. Então, aqui em 586, começa o exílio na Babilônia. Beleza? Você está com a caneta, ó, aproveita e escreve aí, que é legal de você gravar isso. Então, o reino do sul, Judá, vai terminar aí em 586 a.C., nesse período ele será levado cativo para a Babilônia. E é nessa hora que eles serão zombados. Aí vai chegar Daniel, lembra de Daniel, seus amigos que vão lá para a Babilônia e tal. Essa história toda a gente ainda vai acompanhar. Tem muitos anos para a gente estudar a Bíblia ainda, né? Tem bastante tempo. Então, a gente vai chegar lá. Vamos agora para os reinos do norte, parte direita da nossa tabela. Jeroboão, Nadab e Baasa, Elá e Zinri. Por fim, Onri, que foram os reis que nós já vimos até agora. Vai entrar Acabe em cena. Junto de Acabe entra o profeta Elias, que é a história que nós vamos começar daqui a 3 semanas. Depois de Acabe vem Acasias e depois Jorão. Depois vem Jeú, Atalia, Jeoacás, Jeoás e Jeroboão II. Zacarias, que não é o profeta, mas é o rei. Depois nós temos Salum, Menahem, Pecaías, Peca
e por fim, Oséias. E por fim, chegamos na data de 722 a.C., que também para nós e para você, eu sei que é uma data muito conhecida, que você guarda sempre, que é a data marco fim do Reino Norte, onde a Assíria vai levar não apenas cativo o Reino do Norte, como vai acabar com o Reino do Norte. Então não tem mais Reino do Norte depois de 722, tá bom? Samaria vai existir no tempo de Cristo, vai, mas lembra da briga que há entre os judeus e samaritanos, justamente porque Samaria não era mais a Samaria do Israel, o Reino do Norte, mas era uma Samaria mestiça, misturada com outras nações e outros reinos. Então 722 a.C. é o fim do Reino do Norte, e 586 a.C. é a ida de Judá para a Babilônia. Não termina aqui, porque a gente sabe que Judá vai retornar para Jerusalém depois, 70 anos depois, com Neemias, Esdras, Zorobabel, reconstruir tudo, você sabe disso, né? Mas a gente ainda vai estudar isso também com calma. Mas o Reino do Norte acaba em 722 a.C. Todas as datas estão antes de Cristo, está aí os asteriscos embaixo, e eu também coloquei para você lembrar que os estudiosos divergem nas datas, portanto você poderá encontrar datas diferentes dessas em outros livros de estudos, mas não vai encontrar diferente 586 e 722, porque essas duas datas são marcos mesmo dessa mudança que é Judá indo para a Babilônia e Israel sendo destruída pela Assíria. Amém? Dúvidas? Ok, então para você que veio e prestigiou esse momento, você está levando aí para casa a sua apostila. Espero que ela seja útil para você. Espero que você não, vai no caminho ali e já joga na esquina fora, não, que você guarde com carinho. Coloca dentro da sua Bíblia, leva lá para sua cabeceira, para quando você estiver estudando, lendo, você lembrar. Opa, posso consultar aqui alguma coisa e você vai poder usar. E você que está em casa pode baixar aí no link da descrição. E aqui também, se você quer baixar, é só você ir lá no link também no YouTube e baixar também, tá bom? Aliás, gente, compartilha com outras pessoas, né, esses vídeos, compartilha as pregações, compartilha o link da igreja com outras pessoas do YouTube. É tão bom a gente poder compartilhar, né, e as pessoas acompanharem isso. É legal porque às vezes quando eu encontro alguém que fala, pastor, eu não vou não, mas eu acompanho isso tudo toda semana. Em casa, porque eu trabalho, eu não tenho como ir, tudo. Então, assim, é legal a gente poder também compartilhar. Então, se você puder, cara, vai compartilhando, né? Fala igual o pessoal, né? Dá o like e compartilha, né? Vai compartilhando aí os vídeos para a gente poder alcançar mais pessoas também, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos? Como eu disse para você, hoje seria um estudo diferente, não com muitas lições, embora algumas aconteceram, mas era mais uma questão, um panorama histórico para te ajudar também. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por tudo que vimos aqui e aprendemos. E é tão bom estudar a Tua Palavra e poder colocar aqui, Deus, diante de nós essas histórias, esses nomes, esses reis, e poder ver, o Deus, de uma forma muito especial, como o Senhor soberanamente trouxe tudo para que viesse ser concluído a vinda de Cristo, aquele que veio para nos salvar, porque o Antigo Testamento não tem outra função além de apontar para Cristo. E a gente tem visto isso desde Gênesis. Quando começamos lá 7 anos atrás estudar a Bíblia, dia a dia, quarta a quarta, capítulo por capítulo, e a gente tem visto que cada livro tem apontado para Cristo. E não vai ser diferente em Reis, não vai ser diferente em Crônicas, não vai ser diferente em Neemias, Esdras, Esté, Jó, Salmos e por aí em diante, porque a Tua palavra é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de cortar nossas medulas e almas, para que possamos ser transformados pelo Teu poder. Obrigado, porque ao ler a Tua palavra a gente cresce, a gente amadurece, a gente pode ver como que o Senhor trabalha ainda hoje, continuará trabalhando através da Tua palavra viva, poderosa, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos, e continue a nos ensinar todos os dias. E agora que o amor de Deus o Pai,
A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Você pode tomar o seu lugar. Estamos encerrando o culto dessa noite. Até domingo, se Deus assim nos permitir.